funcionário de uma única empresa, evoluindo em diferentes departamentos com uma dedicação total ao trabalho, mas que influenciou na saúde mental e na relação familiar. Mudar a chave, recomeçar. E é assim que se viu aí o Rodrigo Margoni, que deixou a correria de São Paulo, se mudou para o interior e mudou totalmente a sua vida e hoje é o dono de uma empresa que produz vinagre de maçã aqui no interior, bem pertinho da gente, na cidade de Indaiatuba. Rodrigo, seja bem-vindo. Me conta essa história aí de ser funcionário para ser dono do próprio negócio e os desafios impostos nessa decisão aí. É verdade, Mina, como vai? Tudo bem? Realmente foi um grande desafio, né? Minha vida profissional começou em 92. Entrei lá no Bradesco como um cargo muito baixo, era auxiliar de analista A, era um cargo muito baixo, e assim eu fui crescendo na minha vida profissional, né? Na época eu estava no último ano da faculdade e meu objetivo era crescer muito no banco. Então, para isso, eu tranquei a faculdade e me dediquei totalmente ao trabalho. Eu lembro, na época, que eu via meu gerente, os superiores, e ficava pensando, olha, eu quero chegar em tal posição. E cada vez que eu chegava, eu falava, não, agora eu quero a outra posição. E ia trabalhando, e sempre meu objetivo foi muito trabalho. Eu até... recentemente fui numa formatura de uma conhecida e os professores paraninfos todos falavam, olha, vocês têm que mudar o mundo, vocês têm que fazer isso, mas ninguém falava a palavra básica, pelo menos para mim, que acho, que é trabalho. Quer dizer, você tem que trabalhar muito se quiser vencer e se quiser produzir alguma coisa na vida. Então, esse sempre foi meu objetivo e meu foco lá no Banco 92, lá desde essa época. Em que momento você percebeu que, claro, o trabalho é importante, mas que você estava perdendo outras coisas na sua vida em função dessa coisa de vou trabalhar, vou trabalhar? Eu quando me casei depois, me casei em 2000 e teve um dia que eu cheguei em casa, nunca mais me esqueço disso, meus filhos tinham acabado de nascer, e eu cheguei em casa e minha esposa estava chorando. E eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, olha, você não é mais da família, você não participa dos problemas da família, você não vive a família, o dia a dia, você só pensa no trabalho. Realmente eu estou muito chateada. Isso me fez pensar muito, porque minha vida, eu no banco, eu trabalhava ainda no final, eu ficava 15 dias fora do Brasil, ficava em Nova York, 15 dias em Nova York, 15 dias no Brasil. Era uma loucura e realmente assim, tinha que brigar com meus filhos, dar uma dura que todo pai tem que dar. Era no conference call, colocava todo mundo no conference call, falava, põe eles aí. E eu brigava com eles. Então, assim, foi esse momento que me fez repensar um pouco na vida. Depois disso é que daí ainda fiquei um tempo no Bradesco e daí eu acabei mudando de vida totalmente, né? Nessa decisão de mudar de vida, você teve um tempo até decidir pelo negócio que hoje você está à frente. Me conta dessa fase. Na verdade, assim, eu comecei, então, como eu falei, como auxiliar de analista A, né? Depois fui para B, C, D, analisa, e assim foi galgando posições, gerente. Eu lembro que, quando eu entrei no banco, em 8 meses eu já virei o chefinho lá de uma área. Tanto era o meu foco em crescer profissionalmente. Só que isso eu sempre me questionei muito, porque como fiquei 20 anos numa empresa só, eu me questionava muito, eu falava, isso não é legal, você ficar muito tempo numa empresa só. Por outro lado, também não é legal você ficar mudando de empresa uma vez por ano, como muitos jovens hoje em dia fazem. Mas o que me dava tranquilidade? Porque eu, no Bradesco, eu ficava em várias posições. Então, eu comecei com análise, depois eu fui para dívida, depois eu fui para... Então, eu fui mudando. A cada 4 ou 5 anos eu mudava de posição, crescendo, óbvio. Como se fosse um novo emprego, então, né? Exatamente. Isso me dava tranquilidade, porque é exatamente isso. Você colocou bem o ponto.
eu tinha, no mesmo emprego, eu tinha vários empregos e crescia profissionalmente, que era o meu objetivo. Até que, quando o banco criou um banco de investimento, eles queriam uma pessoa mais sênior para cuidar da área de emissão de ações, que é a oferta pública de ações na Bolsa de Valores, e eles me chamaram, na época, para assumir essa área no banco. Foi daí, então, que eu assumi, e daí minha vida, então, pessoal acabou. Porque foi, eu imagino, eu chegava quase todos os dias de madrugada em casa, porque você tinha que fazer conference call com Hong Kong, com China, quer dizer, os fusos horários completamente diferentes. Então, assim, mas o ponto o ponto principal mesmo foi realmente quando eu cheguei em casa e vi minha esposa chorando. E um dia que eu morava em São Paulo, peguei um trânsito muito, muito, muito complicado. E eu sentei na cozinha, eu estava com a minha esposa, a gente conversou bastante. E na época eu tinha um sonho de morar morar em Miami, mas era sonho, muito distante. E a minha esposa falou: você já pensou que Miami pode estar 100 quilômetros de São Paulo? Eu falei: como assim? Ela falou: olha, por que a gente não mora no interior de São Paulo? É próximo e a gente vai ter uma qualidade de vida que nós sempre tínhamos como objetivo. Eu falei: puxa, eu adorei a ideia, fiquei fã dela, falei: vamos mudar para Indaiatuba. A gente já tinha um sítio em Indaiatuba. E eu virei um fã de Indaiatuba. Eu até brinco hoje em dia que eu quero comprar um túmulo aqui, eu quero morrer em Indaiatuba, porque eu fiquei apaixonado pela cidade, minha paixão morar aqui. E daí eu comecei a procurar alternativas. O que eu ia fazer em Indaiatuba? Na época eu ainda estava no banco. Então, tive várias ideias, foi muito engraçado até chegar na fábrica de vinagre. E parece que uma dessas ideias, inclusive, estava todo certinho, você já tinha um modelo de negócio e, de repente, você deixou essa ideia de lado. E aí, como surgiu essa oportunidade de, então, ser dono de uma fábrica de vinagre? Você já conhecia esse mercado antes? Me conta um pouquinho. Nada. O meu objetivo era, quando eu falei, vou abrir uma sorveteria, uma gelateria. Eu adoro sorvete, quer dizer, quem não gosta de sorvete, né, gelato? E eu me dedico muito quando eu tenho um objetivo. E eu fiz um curso para mestre de gelateria, né? Fiz o inicial e o intermediário. Fiz um projeto, já tinha o nome, que era Chocolate, já tinha toda uma planta, um projeto, ponto, equipamentos orçados, tinha tudo pronto para lançar. Como eu trabalhava em banco, eu resolvi fazer um estudo de mercado para ver qual era o potencial ganho, o potencial sucesso do empreendimento. E, infelizmente, esse estudo de mercado mostrou que ia ser terrível. E não ia ser rentável versus o investimento que eu estava estava me propondo a fazer. E, portanto, foi até engraçado. Eu tinha uma pasta preta lotada de tudo referente à gelateria e coloquei no armário e falei: vou começar do zero novamente. E procurei Você ainda estava no alternativas. banco nesse período ou ainda não? Estava no banco. Você Eu estava fazia no esses banco, estudos ainda trabalhando lá no banco? ainda trabalhando no banco. Falei: vou ter que começar. Já tinha a clara decisão que eu queria morar em Indaiatuba. Nesse momento, até nesse projeto que eu estava da gelateria, a pessoa que fez o projeto falou: olha, esse projeto vai ficar muito bom em São Paulo, acho que tem até um ponto interessante, mas eu falei: não, eu quero morar em Indaiatuba, eu quero morar no interior, eu quero mudar de vida. E daí eu comecei a procurar alternativas, procurei academia, mas a academia não era algo que me atraía. Procurei franchising, quer dizer, procurei tudo que podia, até que surgiu a fábrica de vinagre. Essa fábrica de vinagre era uma fábrica muito pequena, tinha na época 3 funcionários, era uma coisa assim, era praticamente uma fábrica caseira, uma coisa muito pequena. E eu comecei a olhar, tinha a possibilidade de comprar essa fábrica, ela já existia, e eu comecei a ver os números. Esses números, o que me chamaram a atenção?
primeiro, que era uma fábrica que não tinha dono, tinham vários sócios, mas ninguém cuidava, tinham suas responsabilidades, então tinham vários donos, mas quem cuidava eram os funcionários. Ela não tinha dívida, não tinha imposto, mas ela gerava sucessivos prejuízos. Assim, mas eu vi que tinha aí uma possibilidade grande de sucesso. Foi daí, então, que eu acabei comprando essa empresa e de lá eu comecei a trabalhar com muito afinco. Até foi engraçado, a primeira reunião que eu tive com a gerente, eram 3 funcionários, mas tinha uma gerente que era quem cuidava de toda a empresa, né? Ela falou para mim, olha, Rodrigo, você vai ter que pagar o salário dos funcionários, vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar isso, vai ter... Eu estava indo viajar de férias com a minha família, eu pensei, nossa, que mudança, né? Daí foi esse momento, eu acabei saindo do banco, né? Falei, nossa, que mudança. No banco, eu sempre chegava ao final do mês, tinha um salário, né? Aqui não, eu tenho que pagar para trabalhar, né? E Mas foi você já isso. estava preparado emocionalmente para isso. Tá, com certeza. E já sabia, não é que foi uma surpresa, porque quando eu entrei, eu fiz uma avaliação, para mim ficou muito claro algumas coisas que, primeiro, como eu falei, ela não tinha dívida. Segundo, era uma empresa que ela estava num segmento de produtos naturais, que eu acredito piamente que é o futuro. Então, assim, ela estava num segmento muito bom, tinha um potencial gigantesco, mas a empresa precisava de um dono, precisava de meta, precisava de rumo, precisava de investimento, precisava de tudo. Mas eu acreditava muito e foi aí que eu comecei a trabalhar. Fiz várias ações assim que assumi a empresa. E a gente lembra, olha, a região sudeste, de acordo com a Associação Nacional dos Produtores de Vinagre, que ela responde por mais de 53% do consumo do produto no território nacional, seguidas pelas regiões Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Como que você encontrou, que você falou dos produtos naturais, olha, tem o vinagre como um todo, que geralmente é conhecido o vinagre de álcool, vinagre de vinho, etc. Mas por que o vinagre de maçã? E aí você falou, não, é por aí que eu vou. Essa empresa, ela tinha no site dela os benefícios do vinagre de maçã, que assim, é muito interessante até esses benefícios, a história que está por trás do vinagre de maçã, e mostrava os benefícios para a saúde, para tudo, para emagrecer, uma série de benefícios. Quando eu olhei essa empresa, me pareceu, quando eu vendo já no site dessa empresa, eu falei, olha, será que isso é charlatanismo? Não funciona o vinagre de maçã? Ou será que funciona e realmente é pouco divulgado? E eu, mais uma vez, quer dizer, antes de comprar, eu falei, para comprar eu preciso ter certeza de que isso é um negócio verdadeiro, é um negócio que realmente funciona e que o produto é bom. E eu peguei, eu comprei, na época, eu pesquisei, tem aproximadamente uns 700 livros sobre vinagre de maçã. Infelizmente, no Brasil, só tem um em português. Mas eu procurei na Amazon e comprei os livros digitais, comprei uns 200 a 300 livros. E eu passei umas férias lendo todos esses livros. Foi interessante até, porque assim, você lê um livro, depois eu descobri que não precisava ter lido todos, porque todos falam a mesma coisa. A linguagem é diferente, mas todos falam a mesma coisa. E eu vi que realmente era um produto verdadeiro e que era um produto muito bom. Mas faltava dono nessa empresa. Então, assim que eu sentei nessa empresa e assumi a empresa, eu percebi algumas coisas. Primeiro, ela não tinha, ela tinha, apesar de poucos funcionários, mesmo assim, ela era uma empresa que não era enxuta, vendia pouco. Então, o que eu fiz? Eu sentei e eu cortei os custos que na época podiam cortar. Então, por exemplo, celular, cortei celular, a empresa não tinha condições de pagar um celular o gerente. Então, assim, eu fui fazendo ajustes de custos. Tinha um caminhão, a empresa tinha um caminhão, já tinha 2, 3 anos, e tinha 300 quilômetros. Eu pensei, poxa, como que um caminhão, uma empresa com um caminhão com 300 quilômetros, 2 anos, não faz sentido ter caminhão. Então, eu vendi o caminhão. Então, assim, eu fui fazendo uma série de ajustes do lado financeiro. Além disso, o que eu fiz? Eu peguei a caixa de vinagre e fui vender, porque ela faltava venda.
Então, eu peguei a caixa de vinagre, por exemplo, e fui na zona cerealista. Peguei e mostrei para todo mundo. Consegui vários clientes na época que já se conheciam esse produto, tinham parado de comprar, mas ele, olha, o vinagre, eu conheço, já trabalhei, então vamos voltar a trabalhar. E fui fazendo isso. Eu busquei também distribuidores que já tinham trabalhado com a empresa por algum momento e pararam. Então, assim, eu fui buscando aumentar as vendas. Então, a junção de aumento de vendas com a redução de custos, aí eu consegui estabilizar financeiramente a empresa. A empresa não dava lucro, mas pelo menos parou de dar prejuízo e parei de ter que colocar dinheiro para pagar aluguel. Então, esse foi o meu primeiro passo. 2013 para cá, 1000% de crescimento. Olha só, você hoje tem entre 25 e 30 colaboradores, grande parte mulheres. Fala um pouquinho desse perfil. É engraçadíssimo, né? Eu só tenho mulher aqui praticamente na empresa. Quem são os homens? Eu tenho um gerente de vendas, que é um homem, dois homens de manutenção, porque é um trabalho mais pesado, a graxa. Então, o homem se adapta, não que a mulher não se adapte, mas o homem se adapta bem a essa função. E o motorista. O resto é tudo mulher. Eu tenho todo o escritório, são só mulheres. A minha gerente de produção é mulher. Na produção só tem mulher. Por quê? Porque eu acredito muito. Eu sempre achei que as mulheres, quando elas se dedicam, quando elas vestem a camisa, elas defendem a empresa como ninguém. Assim. Mais até, tem uma relação de amor pela empresa. Então, eu gosto muito de trabalhar com as mulheres e é engraçado. Aqui vamos contratar mais uma menina para a produção, então todo mundo já sabe. É assim que funciona aqui. Agora me diz, duas coisas que você falou lá no começo. Muito trabalho, qualidade de vida. Você conseguiu agora, na fábrica de vinagre de maçã, equilibrar isso daí? Consegui em termos. No começo, quando eu mudei, né, comprei a fábrica, eu chegava na minha fábrica, eu nunca mais me esqueço, o primeiro dia, chegou minha esposa, tinha saído do banco, aquela preocupação do que vai ser minha vida, né? 20 anos trabalhando no banco, será que vai dar certo essa posição? Esse novo passo. Eu lembro que minha funcionária de casa, que trabalhava em São Paulo e veio com a gente em Indaiatuba, ela falava, puxa, seu Rodrigo, o senhor realmente foi corajoso, né? Então, assim, foi o primeiro dia, a minha esposa me presenteou com uma caneta, falou, olha, você vai ter um sucesso, não sei o quê. Mas, na verdade, a preocupação era muito grande. Mas eu chegando aqui na fábrica, eu não tinha o que fazer. Era tão pequena a fábrica, não tinha problemas. Então, assim, naquele momento, sim, eu conseguia ter tempo para tudo. Mas, à medida em que a fábrica vai crescendo, a fábrica cresceu muito, como você falou, mais de 1000%. Imagina que a cada 2 anos a gente dobra a empresa. Então, assim, por quê? Por causa do mix de produtos, por uma série de fatores, mas hoje meu tempo está mais escasso. Mas, assim, mesmo assim, hoje eu acredito que eu tenho muito mais tempo do que na época do banco. Então, assim, foi um passo muito importante, porque eu consegui ver meus filhos crescerem. Na época eles tinham 9 anos, hoje estão com 16. Então, eu vi meus filhos crescerem e acompanhei e acompanho muito os meus filhos, a minha esposa. Então, assim, eu tenho hoje uma base familiar muito sólida, que é isso que eu acho que me deu sustentação para crescer e para ter o sucesso, que eu até falo, não tive sucesso com a empresa, porque no momento que você achar que teve sucesso, aí você parou, Não, a gente sempre tem que buscar mais, sempre tem que crescer, e que eu falo sempre, a empresa para uma empresa ser bem-sucedida, além de vender bem, além de ter uma rentabilidade, ela tem um aspecto social muito importante, que falta isso ainda para mim. A fábrica hoje ajuda muito com cesta básica, a gente ajuda muito, mas ainda para mim é pouco. Tem um aspecto social de uma empresa, para mim, é fundamental, e eu quero muito, né, sobre esse aspecto.
Então a gente já marca aqui, Rodrigo, que quando você conseguir esse propósito aí, você vem aqui no Ser Empreendedor contar pra gente. Com o maior prazer. Assim, hoje a gente, como eu falei, a gente já ajuda várias famílias com cesta básica, tem eventos com animais, que a gente também, é uma bandeira que eu gosto muito de animais, assim, proteção dos animais, então a gente também ajuda, mas assim, o sonho da minha vida é um dia criar um Instituto Almarome Vittino, quer dizer, é o instituto da empresa. Então, com o maior prazer, quando eu criar esse instituto, vocês vão ser os primeiros a saberem. Combinado, então. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço e uma boa tarde a todos. Olha só, e a gente vai para um breve intervalo. Na sequência, a gente volta conversando com um economista que vai falar justamente desses caminhos para mudar a chave, para abrir o seu negócio. Não saia daí que o Ser Empreendedor volta já já. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e agora a gente vai conversar com o professor de finanças da PUC Campinas, Eli Borossovicius, que afinal de contas, gente, começar um negócio é sempre desafiador e mudar de segmento também. Sobre essa perspectiva, a gente vai conversar com o professor Borô. Professor, seja bem-vindo ao Ser Empreendedor, e eu já vou falar um pouquinho sobre essa questão de foco, todo mundo fala que é preciso preparo, uma série de coisas, e muitas vezes a gente tem aqui no Brasil principalmente a pessoa que empreende por necessidade, ou seja, do nada ela tem que aprender a se virar e talvez não tenha esse tanto tempo para fazer esse estudo do negócio, esse planejamento. E aí, como a gente pode definir quais são as diretrizes, quais os rumos? Olha, a ideia de empreender é sempre muito positiva, porque a gente acaba oferecendo a oportunidade para outras pessoas também trabalharem com a gente. Então, a gente acaba gerando emprego em vez de ocupar uma vaga. Mas empreender não é algo muito simples, porque a partir do momento que você toma a decisão de começar um negócio, você está assumindo riscos. E aí é necessário fazer um plano de negócio para entender um pouco melhor a respeito do teu negócio, a respeito do teu mercado, porque senão a pessoa de fato pode ter grandes problemas. É possível ter problema financeiro, porque a taxa de juros do Brasil não é uma taxa baixa. É possível você ficar com o estoque parado caso você não entenda qual é a real necessidade do teu cliente. É possível que você não consiga entregar o seu material se você eventualmente depender de um fornecedor que não consegue te entregar produtos. Enfim, é preciso entender do negócio. Agora, mais do que entender do negócio, é preciso ter paixão por ele. Porque é muito chato você trabalhar com alguma coisa que você não gosta. Então, já vai aí um grande aviso para quem deseja empreender. Se você estiver fazendo isso exclusivamente por causa do dinheiro, é melhor repensar. Até porque tem desafios aí e às vezes por causa do dinheiro a gente fala, não, vou fazer outra coisa mais fácil, é por aí? É porque, na verdade, quando você começa a empreender, você começa a viver do teu negócio, você precisa estudar o teu negócio. E daí, se você não gosta daquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você está fazendo, aquilo vira um peso para você. E aí, a probabilidade de dar tudo errado é muito grande. A gente apresentou no primeiro bloco do programa um caso, claro, de sucesso, mas de uma pessoa que tinha uma carreira, tinha uma vida, digamos que do ponto de vista de carreira profissional, é um sucesso. No entanto, se sentia infeliz e chegou no ponto que jogou tudo para o alto e deu essa viravolta e hoje tem um importante empreendimento, né?
que é o caso aí do vinagre de maçã. Encontrou até nesse nicho uma nova forma de viver, saiu da capital, veio para o interior. Muita gente é motivada por essa mudança de vida? Sem dúvida, inclusive eu mesmo já passei por isso. Eu estive trabalhando no exterior, tive grandes oportunidades e eu chutei o balde também num determinado momento da minha vida, não me importando muito com a questão financeira, mas com a minha alegria, com a minha felicidade, o meu estilo de vida. Então é muito comum esse tipo de coisa acontecer. Eu costumo sempre recomendar também para as pessoas que antes de chutar o balde, é importante ter certeza daquilo que está fazendo e estudar o mercado, estudar aquilo que pretende fazer. E aí, eu costumo indicar pelo menos 4 planos que eu particularmente julgo serem importantes. O primeiro plano é o plano do produto ou do serviço. Então, se você for fabricar, se você for uma indústria ou eventualmente comercializar um produto, você precisa entender qual é o objetivo que você tem, quais são as características desse produto e que benefícios esses produtos vão agregar para aquele teu cliente. Quais são as limitações que esse produto tem? Se for um serviço, não é muito diferente, porque é preciso entregar valor para o cliente. E aí, é preciso entender quais as instalações que você precisa, quem vão ser os teus fornecedores, quem serão os teus clientes, se existe regulamentação no mercado para isso, qual é a legislação e por aí vai. O segundo plano, não menos importante, é um plano de marketing. Então eu preciso escolher o perfil, né? Conhecer o perfil do setor que eu vou trabalhar. Eu preciso fazer uma análise de mercado, eu preciso saber qual é o preço da concorrência para entender se o meu preço ele pode ser maior pelo fato de eu estar entregando um valor melhor para o meu cliente, ou se eu vou ter que trabalhar com um preço mais baixo. Eu preciso saber qual é a penetração do meu produto ou do meu serviço no mercado. O terceiro plano é o plano financeiro. Eu preciso saber quais são os investimentos que eu preciso fazer, pelo menos no curto prazo. Junto com esses investimentos, eu preciso ter estoque, eu preciso ter dinheiro parado, que é o que a gente chama de necessidade de capital de giro. Por fim, quem vão ser os meus parceiros? Quem é o banco que vai trabalhar comigo? Qual é a taxa de juros que ele opera, né? E eu preciso também começar a pensar nos investimentos de longo prazo, porque todo produto tem o seu ciclo de vida. E eu não posso começar agora um negócio sem pensar lá no futuro o que é que ele vai acontecer. Por fim, existe a necessidade de um plano de gestão. E aí eu preciso fazer a estrutura legal do meu negócio, eu preciso ter uma equipe para fazer a gestão, eu preciso eventualmente fazer recrutamento e seleção de pessoal, quem são as pessoas que vão trabalhar comigo, e por fim, pensar na questão de remuneração, nos benefícios, que prêmios que eu vou entregar para essas pessoas que trabalham comigo e que planos de incentivo eu posso criar para ter os melhores profissionais trabalhando junto comigo. E esse passo a passo, esses fatores, eles servem tanto para, por exemplo, quem vai abrir uma simples marmitaria, até quem vai comprar uma empresa, associar a uma empresa? Sem dúvida nenhuma. Esses planos que a gente está passando aqui são planos muito básicos de quem quer começar qualquer negócio ou quem quer investir em qualquer negócio. Antes de você investir, você precisa conhecer o mercado, precisa saber para onde o teu dinheiro está indo e não simplesmente por uma questão de você exigir retorno financeiro rápido ou não, mas é porque a partir do momento que você toma a decisão de investir em alguma coisa, entendo eu que acima de tudo o que você deseja é promover melhoria para a sociedade. Então, a partir do momento que você toma a decisão de colocar dinheiro no negócio, você quer ter resultados. Sejam resultados inicialmente financeiros, sejam resultados no que diz respeito à sustentabilidade ambiental ou social.
Olha só, o Rodrigo, que a gente entrevistou no bloco anterior, ele em 2012 fez curso, fez pesquisa de mercado, ele inclusive tinha um projeto todo formatado na época para abrir um outro tipo de negócio e de repente ele pensou, não vou por aí. Guardou aquilo lá numa pasta e aí foi onde surgiu inclusive uma outra alternativa que é hoje o negócio da família dele, que é de vinagre de maçã e que ele também viu naquela empresa que naquele momento estava quase fechando uma série de coisas, não, vou investir ali e vou mudar essa roda. Quando a gente fala desses dois cenários, é possível, nesse meio do caminho em que está sendo estudado esse mercado e todas as possibilidades, você mudar a rota totalmente? Sem dúvida nenhuma. A gente, quer dizer, tem que estar aberto às mudanças o tempo todo. E a questão do empreendedorismo tem uma relação muito forte com o risco, justamente por isso. Muitos empreendedores, eles trocam o certo pelo incerto. E essa incerteza é que muitas vezes alimenta, né, o empreendedor. Então, essas mudanças de rota, elas são super comuns. Eu costumo dizer que o ótimo é inimigo do bom. O que significa isso? Não existe projeto perfeito, não existe projeto que não possa ser melhorado. Então, entendo eu que a partir do momento que você toma a decisão de começar a empreender ou de fazer uma mudança na tua vida, você procura mudanças o tempo todo. E essas rotas que você vai traçando, muitas vezes, inclusive, você pega um caminho errado. E descobrindo que o caminho errado também é uma aprendizagem, porque você pode, inclusive, retroagir, você pode voltar. E bons empreendedores, pessoas de sucesso, pode ter certeza que erraram muito na vida. A gente aprende com o erro. Inclusive eu gosto sempre de falar do Geraldo Rufino, que é um exemplo. Quando eu assisti uma palestra dele, ele falou, eu falei várias vezes, mas na verdade eu me reergui inúmeras outras. Então, e ele fala que sempre foi um aprendizado isso. Então, quando, por exemplo, essa mudança de rota pode significar que você vai até perder esse primeiro negócio, não é necessariamente aí uma derrota. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Sempre a gente está aprendendo. O que não pode é, a partir do momento que você descobre uma falha ou algo que esteja errado, entender que aquilo é o fim, né? Talvez você encontre a forma de não fazer, e a forma de não fazer talvez te leve para um caminho de sucesso. Existem muitas histórias de esportistas, de empresários que tentaram fazer de uma forma, não deu certo e, de repente, o não certo virou algo que tornou extremamente positivo e foi a partir dali que, enfim, descobriu uma nova forma de tocar a vida. Essas coisas acontecem, é super comum e, assim, a gente tem que aprender com o erro e não simplesmente desistir porque na primeira vez não deu certo. Professor Boro, a gente conversa com muitos empreendedores e inclusive, estou perguntando por que o senhor é um acadêmico. Não existe ainda no Brasil a cultura do empreendedorismo, por exemplo, nas escolas. Alguns municípios começam a implantar de uma forma bem experimental, mas qual a importância então da gente começar a mudar isso também e a falar de empreendedorismo? Porque justamente a gente vem de uma época em que as pessoas na escola são preparadas para o mercado de trabalho para ser o funcionário, para ser o empregado. Isso a gente traz aí de muitos anos a ideia de que para você ser uma pessoa próspera, para você ser uma pessoa de sucesso, basta você entrar numa empresa e permanecer ali ao longo de 40 anos, se aposentar por essa empresa. E isso, obviamente, já ficou no passado. É super comum a gente ver agora as pessoas trabalhando 1, 2 anos numa empresa, vai para uma outra empresa e por aí vai. Agora,
eu, além de ser professor do ensino superior, eu também trabalho no ensino médio e, por um acaso, eu trabalho com aulas de empreendedorismo no ensino médio e eu trabalho também com letramento financeiro para as crianças de 7º ano. Então, as escolas hoje já estão preocupadas em mostrar que existem outras alternativas além daquele trabalho formal CLT, como, por exemplo, você abrir o seu próprio negócio. Então, é um trabalho que muita gente entende que não é interessante, porque isso cria um processo de adultização da criança, mas eu, particularmente, sou super a favor, trabalho fortemente com os alunos, tenho tido resultados maravilhosos, espetaculares, e é incrível aquilo que crianças de 12 anos a 16 anos de idade pensam e, eventualmente, podem fazer. São ideias maravilhosas, muitas vezes precisa de um investimento e, particularmente, entendo que o maior problema que nós temos aqui no Brasil é a pessoa empreendedora tirar a ideia do papel, passar essa ideia, quer dizer, para a ação, prototipar e aí sim, então, conseguir investimentos. E a partir desses investimentos, crescer. Professor, ainda sobre esse tema, o senhor tocou num ponto importante, a educação financeira. Claro que para empreender é preciso também ter a educação financeira. Neste caso, é importante que ela seja ensinada, como o senhor disse aí, para os alunos bem jovens ainda, aprender, por exemplo, de início, quem sabe administrar a mesada? Sem dúvida nenhuma. Aliás, tem que começar com semanada, porque a mesada leva um tempo muito grande, são 4 semanas, às vezes 5 semanas, e a criança não consegue ter a percepção do tempo. Então, a gente costuma recomendar, começa com semanada, depois com mesada. Agora, vamos deixar claro que educação financeira não é exclusivamente cuidar do dinheiro. Educação financeira tem uma relação com organização, tem uma relação direta com respeito às pessoas. Portanto, eu estou me referindo aqui a padrões morais, a ética no momento em que você negocia com o teu cliente, com o teu fornecedor, a autonomia da criança de pensar por si e não seguir a manada. Então, particularmente, não é só porque eu trabalho com isso, mas é porque, de fato, eu acredito na educação financeira a partir, pelo menos, do ensino fundamental 2. Eu julgo que a educação financeira possa, de fato, mudar a cabeça dessas crianças e transformá-las em adultos financeiramente capacitados para poder evitar os endividamentos que a gente vê por aí, taxa altíssima, né, de inadimplência, para evitar a compra por impulso, enfim, quer dizer, para rodar a economia é importante que isso aconteça sempre com qualidade e com capacidade financeira. E com certeza ensinamentos que também podem ser aí usados no empreendedorismo. Sem dúvida nenhuma, a criança aprende a ser empreendedora desde cedo. Se a gente fizer o incentivo e der condições e passar a parte teórica, ela vai para a parte prática com muito mais tranquilidade. E olha, a hora certa de errar é a hora em que a gente tem alguém pagando as nossas contas em casa. Então, para quem é criança, para quem é jovem, essa é a hora de começar a pensar diferente e, de fato, empreender. Professor Boro, eu agradeço a sua participação e até um próximo programa. Fica aqui o convite para o senhor voltar. Muito obrigado, um grande abraço e eu espero ter incentivado as pessoas a pensarem mais a respeito do empreendedorismo. Você não deixa de empreender, vale a pena, é muito bacana. Obrigada e assim a gente termina o Ser Empreendedor de hoje. Até um próximo programa e eu espero você.